No princípio criou Deus os céus e a terra. Esta primeira parte, no princípio, significa que o conhecimento que trata sobre a criação pertence a uma igreja que existiu no princípio. E esta igreja chama-se Igreja Antiquíssima. E eles sabiam que foi Deus quem criou todas essas coisas. E neste primeiro capítulo do Gênesis, verso 1, né, e os outros versos também, trata da regeneração, do nascimento espiritual do homem. Mas, para ele nascer espiritualmente, ele precisa se examinar e saber que ele possui um interno e que ele possui um externo. Este interno, criado por Deus, chama-se céu. E o externo, criado por Deus, chama-se terra. Então, quando o homem está se aproximando do seu nascer de novo, da sua regeneração, se aproximando para iniciar, então é dito que, verso número 2, que a terra era vácua e era vazia. Ou seja, que no receptáculo da vontade, no receptáculo do entendimento, não havia bem, não havia verdade. E a terra era vácua e vazia. Então, desde o verso 1, está se tratando de um nascimento espiritual do homem, ainda que se fale, né, literalmente de céu e terra. Porque muitas vezes o nosso primeiro entendimento, a nossa primeira conjectura, muitas vezes, é pensar nos elementos naturais meramente. Mas vejamos que isto está tratando do conhecimento de uma igreja primária, principal, no princípio, uma igreja antiquíssima, que era uma igreja, vai ser falado mais para frente, era uma igreja que falava com Deus. Elas tinham um contato direto com o mundo espiritual. Esta igreja não existe mais hoje em dia, mas eles deixaram para nós essa, como se fala assim, para a posteridade, esta herança, os capítulos sobre a criação do homem. Como que nós podemos ser regenerados, como que nós, nas palavras do Senhor Jesus, como podemos nascer de novo. Então, você vê no livro de Jeremias, né? Livro de Jeremias 4, 22, é dito que algo similar, né? É algo similar. 4:22 é dito assim, perdão, agora sim. De veras, o meu povo está louco. Já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes, sábios são para mal fazer, mas para bem fazer, nada sabem. Verso 23. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, que não tinham a sua luz. Novamente, e observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, ou vácua e vazia. Este vácuo e vazio, então, o profeta Jeremias está falando do homem que somente sabe fazer o mal. Então, é um homem irregenerado, sem preenchimento do amor, sem preenchimento da verdade. Então, todo o livro da criação, os primeiros capítulos, vai falar deste homem irregenerado que, se ele se considera vácuo e vazio, é porque ele já está a um passo de iniciar a sua regeneração. E o início da sua regeneração é feita pelo Senhor. Diz assim: e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Perdão, sobre a face das águas. Esta face das águas são as relíquias que cada um de nós carrega.
todos nós já fomos criança. Então, as coisas que nós trazemos dentro do nosso interno, as coisas boas, diz assim, o Senhor paira sobre essas boas lembranças, tão guardadas em nós pelo próprio Senhor, para não serem maculadas, porque pertencem à inocência. Então, quando é dito, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, é o primeiro passo que o Senhor faz em nosso favor. Mas para esse primeiro passo ser realizado pelo Senhor, o homem tem que se identificar, ele tem que reconhecer que nenhum bem vem dele e que nenhuma verdade é dita por ele. Então, e a terra era vácuo e vazio. Eu não tenho nenhum bem, eu não tenho nenhuma verdade. E o Senhor, a partir desse reconhecimento, disse assim que o Espírito de Deus paira sobre as águas, né? E não sobre as trevas, né? Sobre a face do abismo. Disse, já havia trevas sobre a face do abismo. O Senhor não paira sobre aquilo. O Senhor não censura ninguém. Simplesmente, ele mostra a verdade e, através da compreensão da verdade, o homem muda as suas atitudes. Então, a mudança das atitudes do homem vai ser o tema do nosso estudo, né? Teologia e conservação cuidando da mente. Porque de hoje em adiante, a partir do verso número 3, quando é dito, e disse Deus, haja luz e houve luz, isso está no entendimento e na vontade do homem. Mas, primeiro, vamos tratar sobre o entendimento que vai tratar sobre os primeiros 3 dias da criação e depois trataremos sobre a vontade, como que a verdade aprendida, ela começa a produzir grandes coisas. Então, aqui vamos estudar sobre essa mudança. Como que o homem de morto que é, vai se tornar vivo. Como que de sensual, né, natural para baixo que ele é, vai se tornar espiritual apontando para o celeste. Mas isto é possível somente conhecendo o que significa o primeiro dia da criação, o segundo e terceiro dia da criação, que é a reforma, né, do homem natural. E disse Deus, haja luz e houve luz, significa o primeiro despertar, o primeiro reconhecimento de que existe algo superior a nós, que nós devemos ter como referência as coisas elevadas. Segundo dia da criação, haja separação das águas sobre as águas. Significa que nós já sabemos fazer uma diferença entre o que é espiritual e o que é natural e não misturamos. E não misturamos. Estão ligados, mas não estão misturados. É como a água do mar, né? E as nuvens. Ambos são água, né? Os elementos, só que um é nuvem, vapor, e outro é água, líquido. Então, tem os mesmos elementos, mas os estados são diferentes. Então, o homem, no segundo dia, não mistura as coisas com referente às verdades espirituais e às verdades naturais. E o terceiro dia, produza a terra erva terna. Aqui está falando sobre um bem que o homem produz, né? Depois de compreender uma verdade espiritual, uma verdade elevada. Ele vai produzir um bem. E estes 3 primeiros dias ainda é o homem natural. Somente no quarto dia que ele sai do natural e começa a apontar para o espiritual. Ainda não é, mas já está sendo elevado para o espiritual. Então, no quarto dia, e Deus criou o sol, a lua e as estrelas. O amor, a fé e o conhecimento pelas sagradas escrituras. Esse é o quarto dia. No quinto dia, produzam os mares os grandes peixes, e no sexto dia é criado o homem à imagem e semelhança de Deus.
ainda que no primeiro dia já existia o homem, mas não era imagem e semelhança de Deus, porque a imagem e semelhança de Deus é quando brilha dentro do homem o amor e a verdade. E o amor e a verdade, ele tem sua fonte em Deus. Então, no primeiro dia, ainda é o homem vago e vazio, que não está preenchido com o amor nem a verdade de Deus, somente está movido pelo amor de si, pelo amor do mundo. Isso no primeiro dia. Mas, aos poucos que vão passando os dias, o homem vai compreendendo sua realidade, ele vai passar a ser preenchido. E esse preenchimento vem no quarto dia, esse espiritual, que é semelhante, né, ao primeiro dia, somente que agora é espiritual, não é mais natural. Depois vem no quinto dia, produzam os mares, os grandes peixes, que é semelhante ao segundo dia, somente que agora é espiritual, não é mais natural. E no sexto dia, que é semelhante ao terceiro dia, é a terra que produz erva terna, mas aqui a terra é chamada homem. Então, é o homem preenchido de amor e verdade, já não é mais vácuo vazio, agora sim, ele começa a crescer e multiplicar, e as bênçãos de Deus estão sobre essa pessoa. É um estado espiritual de infrutífero a frutífero, de temeroso a valoroso, né? Então, nós temos uma mudança, e esta mudança vai ser explicada dia a dia, estado por estado. E nós compreendendo qual, né, qual é o andar, qual é o roteiro de um estado extremo, denso, baixo, para um estado mais elevado, este roteiro vai estar ao alcance de nós e vai servir como referência para nós também ajudarmos e tratarmos outras pessoas. Ou seja, um roteiro que já está na Bíblia, um roteiro que já está já dia a dia, séculos e séculos. No primeiro livro das Sagradas Escrituras, na primeira folha, já está o roteiro da nossa regeneração. Já está o roteiro de nosso nascer de novo. Já está o roteiro da mudança do morto para o vivo, né? Do morno para o quente, né? Do escuro para a luz, do frio, né? Para o calor. Então, nós vamos, nestes dias, né, de nosso curso, vamos aprender qual é o seu roteiro e, a partir desse roteiro, vamos ajudar o próximo. E o principal, né, reconhecendo que este livro é espiritual, né, as Sagradas Escrituras, então a nossa autoridade não vai vir de nós, a autoridade vai vir do Senhor. Vamos ler o sentido literal, e o sentido literal vai ser acompanhado pela sua alma, que é um sentido espiritual. Então, este sentido espiritual, né, graças ao nosso Criador, está ao nosso alcance. O sentido espiritual, o mesmo conhecimento que no princípio a Igreja Antiquíssima possuía, que se perdeu, agora vai ser resgatado e entregue a cada um de nós, né? Este livro aqui, Arcanos Celestes, né, vai ser, como se fala assim, todos nós vamos ter acesso a ele. Todos nós vamos conhecer verso por verso qual é o significado interno de cada verso, de cada frase contida em cada verso das Sagradas Escrituras. O livro se chama Arcanos Celestes. Autor Emanuel Swedenborg. Então, agradeço aqui a todas as pessoas que, desde já, se inscreverão no curso, né? E certamente que eu também estou
preparando uma aula excelente para entregar a todas as pessoas que estiverem conosco. Muito obrigado, fica na paz, forte abraço, até breve.